Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje a nossa aula está um pouco diferente. Estamos gravando ao vivo, diretamente aqui da sala onde funciona a nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, na Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Então aqui temos alguns irmãos presentes, tá? Nessa nova fase do retorno presencial. Hoje o nosso tema será esse, Vivendo pela Fé. Nesse trimestre a gente começa a estudar as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo. E nessa lição 1, Vivendo pela Fé, estudaremos a carta aos Romanos. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus a orientação da nossa aula, e eu vou convidar o irmão Bira para vir aqui fazer essa oração inicial. Pode ficar aqui de frente. Oremos então com o Bira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai, que o Senhor nos oferece, Senhor. Isso é um milagre do Senhor para as nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, no propósito de aprender aqui as lições da Escola Bíblica Dominical, justamente com o nosso pastor, professor Gilmar, nos explica. Que o Senhor dê inspiração e sabedoria para que ele possa estar falando com segurança a nossos corações. Amém. Obrigado por esse domingo, e depois nós teremos um culto maravilhoso que você possa receber com graças e amor que vem do nosso coração para te agradar. Em nome de Jesus nós oferecemos. Amém. Amém. Obrigado, Bira. Nós vamos fazer a leitura de Romanos 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, tá? Romanos 1, de 1 a 8. Bem, a lição de hoje é toda sobre a carta aos Romanos. Porém, como nós estamos iniciando o estudo em que cada dia teríamos uma epístola do apóstolo Paulo sendo estudada, não será um estudo muito profundo, será um estudo mais panorâmico, mais superficial das cartas do apóstolo Paulo, né? Que estaremos levando à frente no decorrer do nosso trimestre, tá? Então, estaremos agora lendo os versículos, o capítulo 1, os versículos de 1 a 8, tá? E faremos essa leitura agora. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse é o versículo 2, tá? Agora o versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados judeus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Amém. Versículo 8. Lemos Romanos 1, versículos de 1 a 8. Tá? Então, na revista nós temos a realidade, né? Aqui, né? Então,
nessa revista que é publicada, né, pela Convenção Batista Fluminense, nós temos a disponibilidade dela no site, tá? Batista Fluminense .org .br. A disponibilidade www.batistafluminense.org.br. Então, no computador, no celular, à medida em que estivermos acessando esse link, você virá lá Revista Palavra e Vida. No nosso caso agora, quarto trimestre de 2021. A Carta aos Romanos é considerada por muitos uma das mais importantes de Paulo. Além de ser a maior em volume, ela é também muito influente, base dos estudos doutrinários de grandes teólogos e pensadores cristãos. A mensagem central de Paulo nessa carta é apresentar a sua visão do Evangelho de Cristo, na qual a condição de condenação humana é apresentada, mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada, e a santidade é um chamamento a um novo estilo de vida. Então, as bases dos estudos apresentados por Paulo, das doutrinas bíblicas, apresentadas por Paulo na carta aos Romanos, tá? Vem colocando a realidade de condenação, com relação à denúncia do pecado que está sendo, era vivido pelos romanos naquela época, que hoje em dia também são, não está muito diferente. Condenação, justificação, e santificação. A condenação, a denúncia da realidade do pecado, a justificação, a apresentação da salvação em Jesus Cristo por meio do arrependimento dos nossos pecados, e a santificação, a nova vida que nós precisamos levar à medida em que decidimos seguir os passos de Jesus. Decidimos mudar a nossa vida, vivendo segundo a vontade de Deus. Ela tem uma mensagem atual, pois todo ser humano precisa de uma mensagem de esperança em meio ao pecado. Não temos aqui como discorrer sobre todos os temas apresentados nos seus 13 capítulos. É o que a gente vê, é um estudo mais panorâmico, não é um estudo aprofundado. Nós não estamos estudando uma carta somente, nós estamos estudando nesse trimestre todas elas. Então vamos deter alguns aspectos mais importantes para que mais destacam cada uma das cartas. Bem, para aplicação nos dias de hoje,
e de forma a trazer bênção e desafio para se viver uma vida relevante em nossa sociedade. Então vamos nos deter em apenas 3 pontos. Como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano, a condenação? Como o ser humano pode ser justificado? E a santidade de vida como correspondente humano. No primeiro item, nós vemos o seguinte: pecado e ira de Deus. Está no versículo 1 dos versículos 18 a 32. E essa parte aí, nós estaremos vendo os detalhes mais importantes desse trecho de Romanos 1, de 18 a 32. A idolatria e a depravação dos gentios. Quem eram gentios? Todos aqueles que não eram judeus, tá? No caso, os não judeus eram chamados de gentios. Era uma forma, uma expressão usada pelos judeus nos tempos bíblicos, né? Do Novo Testamento, no início da era cristã. Bem, o que nos diz aqui? Quando vemos nosso mundo ao redor, não temos dúvida de que alguma coisa está errada com a humanidade. A humanidade vive problemas muito sérios, crises morais, espirituais, sociais, coisas que estão no dia a dia, que não tem como nós não vermos. Nós não temos como fechar os nossos olhos para o que está ao nosso redor, de tantos problemas que existe. Então, a principal causa desses problemas, o que nós podemos dizer? Seria o que? O distanciamento da vontade de Deus. O distanciamento da vontade de Deus tem levado o mundo que a gente vive a uma realidade de muitos problemas, de muitas situações difíceis e complicadas, né? Guerras, sofrimento, toda sorte de desordem, tristeza, são as notícias que a gente encontra nos jornais. Mas nós não temos que fechar os nossos olhos para isso. Nós temos que estar vivendo essa realidade, colocando isso diante do trono e da vontade do nosso Deus, e fazer a nossa parte para que essa situação melhore, para que isso mude, dando um bom testemunho de vida como servos do Senhor que somos. Bem perto de nós, na nossa família, no nosso local de trabalho, quando estão sofrendo e fazendo os outros sofrer. Então, esse trecho apresenta a ira de Deus como resultado de tanta pecaminosidade. Pecaminosidade. Pecados generalizados. Uma realidade vivida naquela época pelos romanos, e que nos dias atuais se tornam uma realidade. Pecaminosidade. Nos dias atuais a gente vê isso acontecer direto. Não temos nem como fingir que a gente não vê, porque isso existe, isso está próximo, muito próximo de nós. Bem, então isso aí é um raio-x da humanidade, mostrando a perdição que está destinada ao ser humano. Paulo expressa que a bondade do Deus Criador pode ser percebida em todo lugar, em Romanos 1, 19 e 20.
que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bem, já se manifestou a criação de Deus, que tem se revelado através da sua bondade, suprindo a vida humana com todas as bênçãos. A sua divindade pode ser entendida claramente como um espírito humilde e submisso, através das coisas que foram criadas. Inexcusáveis, que nós lemos no versículo 20, significa que não há desculpas para o fato de não se crer em Deus. É impossível não encontrar Deus, dizer não crer, que não crê, ou que ele não existe, porque as evidências são claras, extremamente claras e objetivas, são palpáveis, não tem como a gente se desviar e achar que isso não seja real. Verdade é que todos podem conhecer a Deus em seu entendimento. Aí vem nos versículos 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria do mundo é muito diferente da sabedoria de Deus, tá? Sábios, mas na verdade loucos, irresponsáveis. Então vemos essa situação, que é uma justificativa, tá? Para que os que têm a imagem de Deus impregnada em sua mente, mas não o fazem, e ainda querem se colocar no lugar de Deus, fazendo-se sábios aos seus próprios olhos, o que na verdade é loucura, pois o ser humano é apenas pó da terra, sem o fôlego divino. No entanto, pela necessidade inerente ao ser humano de se prestar culto, de se ter uma divindade superior, ele passa a adorar a si próprio, ou aos animais, ou qualquer outro objeto. Isso é o que nós chamamos de idolatria. Então a gente vê pecaminosidade, idolatria, criando um Deus que esteja adaptado às suas próprias conveniências, principalmente que não os condene nas coisas erradas que fazem. Então Deus permitiu ao homem seguir o seu caminho sozinho. Isso significa que Deus os entregou à concupiscência dos seus corações. Concupiscência é o que? É pecado, coisas que se desviam da vontade de Deus. No caso 1, 24 e 25, que nos diz o seguinte: a mentira prevaleceu e levou o homem a servir a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Isso está em 24, 1, 24 e 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Na letra B, o segundo, o abandonou as paixões infames. 1, 26 e 27. Porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural no contrário da natureza,
E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Homens e mulheres deixaram de lado a natureza conforme foram criados por Deus, inflamaram-se pela homossexualidade e se dedicaram a todos os pecados relacionados à sexualidade, ultrajando o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então não foi somente a homossexualidade que se praticava ali, praticava-se vários tipos de práticas sexuais condenadas por Deus, tá? Coisas assim como a bestialidade, o sexo com animais, o abuso de crianças, a violência sexual, tudo isso se fazia presente ali naquela época. No terceiro item, os entregou a sentimentos perversos, de 28 a 32, que nos diz o seguinte: não se importaram em conhecer o seu Criador, a delinquência se generalizou, e o homem faz coisas que não convêm, cheios de todo delito, como por exemplo, a iniquidade, a fornicação, a malícia, a avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso, pecaminosidade, idolatria e também um outro ponto muito perigoso, a incredulidade. A incredulidade em Deus. Acrescenta aqui, a incredulidade em Deus, principalmente em Deus, mas não é só em Deus, também no seu próximo, né? Pessoas que além de não crer em Deus, também não creem nos outros, estão sempre duvidando, agem errado, fazem muita besteira e julgam os outros por si mesmos. Professor, eu queria fazer até uma observação. Pois não. Você falou sobre Pode falar aqui, Maria. esse esfriamento. Né? Ontem eu estava na casa de... Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, tá gravando. Ontem eu estava na casa de um pessoal em que uma amiga minha é cristã, inclusive passou pelas águas. Nós estávamos ali no momento em família, né? E a mãe dela falou comigo que o Paulo Barros, esse carnavalesco muito conhecido nas mídias, ele tinha infartado, né? Ela perguntou se eu sabia. Eu falei assim, não estou sabendo, mas como é que ele infartou? Ah, o marido dele atendeu ele na hora e já levou para o hospital. Um quarto maravilhoso, uma clínica com 2 banheiros, com 2... Eu ouvi. Aí eu perguntei, ele está bem? Está bem. Depois que começamos o assunto, eu falei assim, olha só, eu particularmente não tenho nada contra a pessoa homossexual, mas a palavra de Deus não aprova isso. Não é uma família. O Paulo Barros, ele não tem uma família, ele tem uma cumplicidade, ele tem uma parceria. Aí ela falou, realmente, família é marido, mulher e filhos. Eu falei, exatamente, do jeito que a senhora casou com o seu José, teve 3 filhas, isso é família. Assim como eu casei, tive 3 filhas, a sua filha casou, teve 2. Isso é família, é a instituição dada por Deus. As outras coisas são parcerias, é o querer do homem. Agora, a gente não vai maltratar, a gente ama
A gente só não faz igual. Então naquele momento eu vi que eu preguei para ela acerca da família. Foi uma oportunidade que Deus me deu, entendeu? E eu não ouvi aquilo e calei. Eu rechacei, mas de uma forma com amor, com assertividade, né? E ela ouviu e ficou introspectiva e também entendeu que aquilo ali realmente não era família, que família era dela, mas que a gente tem que amar, não jogar fora. Era isso que eu queria falar. Tá, obrigado. Então, essa realidade que a nossa irmã Maria Rita falou, se enquadra dentro da sociologia como novos tipos de família. Claro, dentro da perspectiva bíblica, não se enquadra. Não se enquadra. Porém, na realidade da sociedade, É o que temos. são novos tipos de família, novas famílias, né? Então, cabe aqui um esclarecimento, que nem todas as coisas que acontecem na nossa sociedade, que acontecem no mundo, são aprovadas ou são da vontade de Deus, né? Então existe a misericórdia de Deus é muito grande, há um livre-arbítrio, as pessoas têm um livre-arbítrio, o direito de escolha, né? Então aqui, Romanos 1,17, o homem é chamado para viver. Em Romanos 1,17 nos diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a saída para vivermos no meio de tantas coisas erradas, de tantas coisas que se contradizem com a palavra de Deus, é viver pela fé, é mantermos-nos inabaláveis com a nossa fé, com a nossa crença firmada em Deus, em Jesus e na sua vontade, né? O justo viverá pela fé. No segundo item da nossa lição, justiça divina, justificação para o homem, que se baseia no capítulo 3. Então, justificação, que é o segundo ponto principal da carta aos Romanos, tá? Vem falar de quê? De como que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Amém. Da forma que Deus providenciou, nos proporcionou por meio da morte e da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então a justificação tem a ver com a salvação. Éramos pecadores, éreis trevas, é passado. Então hoje não podemos dizer sou trevas, sois trevas. Então hoje, para nós, somos luz, e é o que nós temos que buscar ser a todo e qualquer momento, aonde quer que estivermos. Somos luz para o mundo em trevas. Então nós temos que viver o fato de sermos luz, tá? O Deus Criador é o justo juiz de toda a terra pecaminosa. Aí pergunta, por que Deus precisa julgar? Porque Ele é santo. E porque não há nenhum ser humano que não seja responsável pelos seus feitos pecaminosos. Todos, sejam judeus ou gentios, seja qualquer um, de qualquer povo, de qualquer
grupo étnico da raça humana, todos são responsáveis pela sua vida. E a santidade divina precisa estar presente na nossa vida à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Que Deus faça justiça é o anseio de todos que sofrem injustiça. Há uma promessa feita desde a separação do homem sem o Criador, fruto do grande amor de Deus. Na eternidade, lá em Apocalipse 13:8, está em Apocalipse 13:8, ele estabeleceu a forma pela qual homens pecadores poderiam se relacionar novamente com ele. Essa promessa vem sendo anunciada na história através da lei e dos profetas. Da lei e dos profetas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, à medida em que a salvação é proclamada por todos aqueles homens que Deus levantou, por homens, mulheres, todos aqueles servos que Deus levantou no passado e hoje, no presente também, que culminaria com a chegada de um Redentor, o justo que morreu pelos pecadores. Esse novo estado de justiça é recebido unicamente pela fé na obra de Cristo. Romanos 3, 22 e 23, que nos dizem o seguinte: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, ninguém no mundo pode se dizer sem pecado. Todo mundo tem pecado, sim, mas o que Deus quer que a gente faça com os nossos pecados? Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Porque justificados a gente nós somos justificados. Nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar a Deus os nossos pecados e buscar a nossa santificação. Então, fomos condenados, hoje somos justificados e temos que buscar a nossa santificação, tá? E é também conferido gratuitamente, pois ninguém jamais merecerá, por isso que é um presente, é graça advinda de um alto preço pago por Jesus na cruz com o seu sangue derramado. É graça, um favor não merecido. Deus derramou a sua graça sobre a humanidade através de Jesus. Outro aspecto dessa justiça divina é que ela é universal. O que significa? Que ela é para todos, sem qualquer distinção de raça, de etnia, de povo, de língua, de situação socioeconômica. É para todo mundo, tá? Ela está disponível para todas as pessoas do nosso planeta. Os judeus descendentes de Abraão e os gentios. E quantos ainda perdem o privilégio da salvação? No terceiro item da nossa lição, santidade de vida, que está lá no capítulo 8. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Capítulo 8, o que nós vemos acontecer aí? A nova vida, debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. O que nos diz aqui? Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo está me livrou, está na primeira pessoa, mas nós podemos colocar na terceira pessoa, nos livrou.
Não livrou só eu, livrou todos nós que um dia aceitamos a Jesus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e vivemos uma vida segundo a vontade de Deus. Então, a nova vida debaixo da graça, isso é a graça, é um favor imerecido, é aquilo que a gente não merecia, que nós não somos dignos, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que nos deu e que nos concede essa graça da salvação e pede o quê? Para que nós sejamos santos, busquemos o que? A nossa santificação. A justiça de Deus em Cristo retira de nós toda a condenação, e a partir de então não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que é isso senão viver em santidade? É assim que acontece com você? Deus nos chama para a santidade de vida, porque esse é o melhor estilo de vida, visto que é a vida de Deus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei, do pecado e da morte. E qual é essa morte? É a morte espiritual. Não é a morte física, porque todos nós um dia vai acabar essa vida que a gente tem no planeta, essa vida material, um dia vai se acabar. Mas a morte espiritual é a da qual nós nos livramos, que é uma separação eterna de Deus, a morte espiritual. Então, nós vemos o seguinte: a natureza humana tem uma necessidade intrínseca, né? Que vem de dentro para fora, de buscar o que é reto, o gosto pelo que é bom, atraído pela beleza e pela estética. Desde todos os tempos, o homem procurou seguir regras, normas para o seu bem-estar. São limites autoimpostos para a sua própria sobrevivência. A lei foi dada por Deus para que o homem pudesse ver seus limites e imperfeições, pois jamais seria possível cumprir toda a lei. Imaginemos Paulo em seu desejo de ser santo cumprindo a lei, mas nunca alcançando a perfeição. Aí fala da lei, da parte da lei da parte antiga, né? Temos agora a lei de uma forma mais pesada. Na outra parte, a lei do Espírito, que é justamente a da graça. A única alternativa é a lei do Espírito, que nos é dado quando recebemos o Filho de Deus pela fé. Uma vez adotados por Deus, recebemos todas as bênçãos do Espírito Santo e temos a possibilidade de vitória sobre a carne. Estamos abertos vitória sobre a carne, tá? Para todas as bênçãos do Espírito Santo, sua direção, testemunho e a certeza da esperança, da herança que nos está reservada. Romanos 8, de 14 a 17, que nos diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 4, desculpe. 8, de 14 a 17. Agora estou lendo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Então, isso é a certeza da herança que Deus preparou para nós, a herança da graça, da nossa salvação pela graça, porque nós não somos merecedores, mas Deus tem uma infinita misericórdia sobre a nossa vida. Concluindo a nossa lição, vemos o seguinte: a realidade dura da humanidade está baseada numa vida de pecado, afastado de Deus e sujeito à sua ira, não no sentido de um Deus caprichoso que está sentado no céu a atirar flechas de trovões e relâmpagos a quem fizer coisa errada. Um Deus caprichoso, um Deus vingativo, um Deus rígido. Não é. O nosso Deus não é um Deus vingativo. O nosso Deus é um Deus justo. Então temos que lembrar esse detalhe. Deus simplesmente permite que o homem viva diante dele, fora dos limites e recebendo as consequências dos seus feitos, que é a morte física, o nosso corpo que se acaba um dia, e a morte eterna, a morte espiritual, a eterna separação de Deus, o não recebimento da salvação. Mas Deus é tão justo e bom que trouxe salvação quando Cristo suportou a morte por nós, cumprindo toda a justiça. A redenção é um privilégio tão grande que requer de nós um estilo de vida do céu. Estilo de vida do céu seria o quê? Uma vida de santificação, por sermos justificados pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, né? Uma vida santificada aqui na terra. É o Espírito Santo que habita em nós que vai promover a vitória sobre a carne, a redenção. Há um hino no cantor cristão que nos diz: na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, ali eu cantarei louvor ao meu bendito Redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, ali eu cantarei louvor ao meu bendito Redentor. Muito bonita essa letra, que eu sempre tenho citado em aulas, nas minhas aulas, quando tratamos deste tema, para pensar e agir. Quando olhamos a natureza com a sua beleza e grandiosidade, vemos que toda a criação aponta para o Criador. Por que o ser humano precisa adorar a criatura? Aves, animais e objetos criados no lugar do Criador. Quando acontece assim, Deus permite o homem seguir o seu próprio caminho, entregando-o à própria sorte, seguindo que as consequências das suas atitudes, das suas escolhas, né? Pense e reflita sobre a situação de permissividade que aflora em nossa sociedade, como vários pecados ligados à sexualidade, os crimes, a corrupção, a desonestidade, várias coisas que estão presentes, que são resultados de quê? Do desvio da vontade de Deus. Aí se alguém disser: mas tem um pastor lá que fez isso, tem um crente lá que fez aquilo. Esse pastor, esse crente, na verdade, não são servos de Deus, nunca foram. Porque para agir assim, é quem não
tem o temor de Deus. E o temor de Deus o temor não é medo, o temor é obediência, respeito a Deus. Pela palavra que estudamos, tudo isso é consequência do afastamento de Deus, mas Jesus é a justiça de Deus para todo aquele que busca socorro e salvação, e isso se alcança somente pela fé. Ser santo no mundo e agir como tal é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos pregar a mensagem redentora e orar em favor daqueles que estão vivendo ainda no pecado. Então, o que nós podemos concluir que a carta aos Romanos nos ensina? Várias práticas, várias coisas que nós não devemos fazer. A carta aos Romanos, ela na verdade, um alerta, um sinal vermelho para atitudes erradas, para atitudes que Deus condena na nossa vida, e que nós precisamos ter o discernimento devido para poder, vendo essas coisas, não pô-las em prática, não fazer disso presente na nossa vida. Mas bem, sempre há uma esperança, né? Então, sim. a própria carta de Romanos diz que nele chega aqui, nós fala aqui na frente, Maria Rita, tá? Então nós estamos encerrando o conteúdo, está aberto. A Maria Rita tem um comentário. Diante da própria carta de Romanos, ela que nos aquilata que com ele nós não somos só vencedores, nós somos muito mais que vencedores, não por merecimento, mas pela graça, e devemos ter fé, que essa é a palavra de Deus. Bem, pode ficar aqui, Maria Rita. Agora eu vou pedir a vocês que estão presentes, que venham aqui à frente também, que nós vamos estar orando. Vem também a Alice. A Alice está nos visitando. Tá? Eu vou fazer uma foto da turma. Tá? Sim. Vai lá, Alice. Eu já Não, mandei alguma coisa no grupo. Tá. Animando as pessoas. As pessoas precisam ter bom ânimo, né? Deixa mais para cá. Vamos abrir mais um pouco para poder aparecer nós todos, né? Bem, não somos. Temos a presença aqui a presença de 3 alunos da nossa classe hoje, mais um visitante, a Alice, que já é a nossa irmã aqui de muitos anos, já está há muitos anos na nossa igreja, já é antiga aqui, e nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, pela primeira vez sendo gravada na própria sala de aula, né, com os presentes, né, uma experiência nova para nós. Então nós estaremos agora orando, terminando, concluindo a nossa aula de hoje e pedindo a Deus pelo direcionamento às nossas vidas, né? E também dentro daqueles propósitos de oração que eu tenho posto nas nossas aulas, em todos os domingos, em todas as gravações que eu tenho posto o seguinte: os nossos propósitos de oração, a nossa classe, pela nossa igreja, pela nossa professora Jália, pelo nosso país, pelas nossas famílias, tá? O que Deus tem. Chega mais para cá, Alice, pode ficar aqui mais na frente para você poder aparecer. Senão não vai nem aparecer o teu rosto, tá? Então nós iremos orar agora, concluindo a nossa aula. Eu vou pedir ao nosso querido irmão João Basílio para fazer essa oração de encerramento da nossa aula de hoje. Irmão João Basílio, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o Senhor por nós. Senhor, muito obrigado
obrigado por este dia, por esta oportunidade de conhecer o Senhor, estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Para receber essa lição ministrada pelo teu servo, professor Gilmar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, continue sempre no coração dele esse propósito de nos abençoar com essas maravilhosas aulas. Agora prepara, Senhor, os nossos corações para assistir o culto lá no salão, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. É em nome de Jesus que eu te peço hoje para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos. Vai tá? precisar disso aqui? Vou. Tá? E estaremos nos reunindo no próximo domingo com a lição 2, a unidade cristã, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Será o que vamos estudar na próxima